O Salmo 122 nos ensina algo muito profundo que nos motiva sempre a estar na casa do Senhor. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria estar na casa do Senhor para estudarmos a sua santa palavra. E nessa noite nós estaremos dando início a um estudo de um livro tão complicado para alguns para entender. Outros têm até medo de se falar nesse livro, mas na verdade é um livro maravilhoso, é um livro cheio de esperança, é um livro para o crente em Jesus que nos traz refrigério para a nossa alma, o livro de Apocalipse. Quero convidar você então a fechar os seus olhos, a pensar juntamente comigo nesse momento naquilo que Deus já está falando aos nossos corações. Abra sua mente, o seu coração, e vamos nesse momento deixar as outras coisas de lado. Se você tem um celular para atender alguma ligação, coloca no Vibracal, mas conecte-se com aquilo que Deus quer falar ao teu coração nesta noite. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez, de poder sair de nossos lares nesta noite chuvosa e chegar até aqui, ó Deus, aonde reconhecemos ser o melhor lugar do mundo. Aqui nós estamos reunidos, Senhor, aos pés de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor da nossa vida. Fale conosco, ó Deus, aquilo que precisamos compreender nesse estudo e que possamos, ó Deus, mergulhar nesses mistérios do Apocalipse e entender que todos eles foram já desvendados mediante a ação do Senhor através da vida de João, o apóstolo amado. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Abençoe, ó Deus, o povo lá dos Estados Unidos. Abençoe, ó Deus, toda a população da Flórida, que nesta noite, ó Deus, o furacão Milton está passando ali. Tenha misericórdia daquele povo. Obrigado, ó Deus, porque da escala 5 já caiu para 3. Houve uma diminuição. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tragédia ia ser muito pior. E sabemos que a Tua mão está ali, conduzindo e cuidando daquele povo. É a oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Apocalipse, o que significa este nome? Eu creio que quase todo mundo sabe que Apocalipse significa, na etimologia da palavra, revelação. Então, Apocalipse é revelação. E já de início, nós temos que entender que no campo da teologia, existem 3 escolas de interpretação do livro de Apocalipse. Muito obrigado, meu querido. São 3 escolas que aí você precisa guardar no seu coração. A primeira escola é a chamada escola da interpretação preterista. Vamos falar juntos? Essa é a escola da interpretação preterista, ou seja, do passado. O que significa isso? Quem tem esta visão teológica, eles entendem que tudo que foi profetizado no livro de Apocalipse já aconteceu. Existe uma corrente teológica que acredita que o livro de Apocalipse é apenas uma narrativa das perseguições que a igreja sofreu por causa dos judeus, por causa dos imperadores romanos. Então isso já aconteceu no passado, não tem mais nada para nos oferecer hoje. Para os preteristas, o livro do Apocalipse, ele cumpriu o seu propósito de fortalecer, de encorajar a igreja lá do primeiro século da era cristã, mas nunca mais precisou ser utilizado e não tem mais nenhum valor espiritual para as nossas vidas. Portanto, aqui está uma primeira corrente que eu vejo falha, porque eu vejo que, na verdade, Apocalipse não é só um livro histórico comum, mas Apocalipse é pertinente, não só para a igreja primitiva no século I, mas também para a igreja durante toda a história e aquilo que ainda há de acontecer. Então essa primeira escola, para mim, ela cai por terra, a interpretação preterista. A segunda escola é da interpretação futurista. O que seria isso então? É aquela ideia de que tudo que está profetizado no livro, a partir do capítulo 4 de Apocalipse,
tem a ver com os últimos dias, ou seja, não tem nenhuma aplicação para a história da igreja. Essa escola que acredita na interpretação futurista, eles simplesmente não fazem justiça ao livro do Apocalipse, porque na cabeça deles, este livro só tem coisas para a era futura, do que ainda vai acontecer muito longe. Na visão deles, eles entendiam que Apocalipse não tinha nenhum conforto, nenhuma palavra para os crentes da igreja primitiva, e muito menos para mim e para você hoje. Ou seja, na cabeça do futurista, ele entende que o reino de Deus vai ser um reino milenar, vai ser instalado ainda aqui nesta terra, e Jesus então vai reinar aqui nesta terra durante 1000 anos. Ou seja, o quartel-general de Cristo será Israel. Então Jesus vai vir, então tudo que está acontecendo aqui nesse texto ainda vai acontecer, nada aconteceu, o reino de Deus ainda será instalado. Eu também não creio nessa segunda corrente, sabe por quê? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, veja comigo o verso 20 e o verso 21, por gentileza. Lucas 17, teria outros textos, mas eu vou ler apenas esse. Lucas 17, 20 e 21. Olha o que Jesus disse ali então. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência visível, exterior. Mas diz o versículo 21 que nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Por quê? Porque eis que o reino de Deus já e que está entre vós. O que Jesus estava dizendo aqui? Que o reino de Deus já está entre vós. Ou seja, já na época que Cristo veio, Cristo instalou assim o reino de Deus. Então, meus irmãos, essa ideia futurista, achando que Apocalipse só vai servir para quando vier lá na frente o milênio, a partir do capítulo 4 em diante, que o livro vai falar dos tronos, dos selos, das trombetas, dali para frente, tudo isso só vai acontecer no milênio, então algo futurista. Eu também não creio assim, porque para mim, o reino de Deus já está entre nós. Cristo já inaugurou o reino de Deus. A igreja já vive o reino de Deus, ou seja, Cristo já está reinando com todo poder e glória, aqui e para todo sempre. Ele não vai reinar, ele já está reinando. E aí vem uma terceira escola da interpretação do livro do Apocalipse, que é a escola que eu me familiarizo com ela. A escola da interpretação histórica. O que é isso? Essa escola nos revela que o livro de Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus, desde o primeiro advento de Cristo, desde quando Cristo veio a este mundo, lá naquela manjedoura, lá em Belém de Judá. E depois nós cremos também, pela palavra de Deus, que quando Cristo voltar, ou seja, o segundo advento, tudo isso está embutido aqui no livro de Apocalipse. A primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E essa escola de interpretação histórica crê que o Apocalipse é um livro muito rico em símbolos, imagens e números. E o Apocalipse está dividido em 7 sessões. E o que eu quero que os irmãos entendam de início para compreender o Apocalipse. O Apocalipse não foi escrito narrando fatos cronológicos, mas paralelos. Como assim, pastor? Quando você assiste uma novela, o que você vê numa novela? Várias cenas acontecendo ao mesmo tempo, não é assim? Aparece ali um casal conversando sobre o romance, o amor deles. Dali a pouco muda de cena, tem outra pessoa fazendo alguma coisa numa empresa. Dali a pouco muda outra cena, tem alguém na estrada viajando. Dali a pouco muda de cena, tem alguém lá no hospital. Ou seja, são várias cenas acontecendo ao mesmo
tempo. Então o Apocalipse ele tem que ser interpretado de uma maneira em que o livro foi escrito para revelar situações que iriam acontecer de forma paralela, uma ao lado da outra. As coisas cronológicas que nós cremos aqui, elas já estão acontecendo, mas aquilo que está registrado em Apocalipse não são coisas que vão acontecer depois de muito tempo. Tudo quando acontecer, acontecerá paralelamente, uma coisa ao lado da outra. E é isso que nós vamos entender durante esses estudos. Vocês vão ver que a história da igreja, desde Santo Agostinho, lá no início da patrística, ou seja, dos 5 primeiros séculos da igreja, quando você vê os reformadores da igreja, e a maioria dos teólogos entendem que esta linha é a linha mais coerente. Tudo que está escrito no Apocalipse tem uma explicação lógica. Aquilo que está no livro de Apocalipse aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. E todos os fatores que vão acontecer simultaneamente, paralelamente. E isso vai ficar claro na medida que nós estudarmos daqui para frente. Então, meus irmãos, o que nós temos que tirar da nossa mente é pensar que o livro do Apocalipse gira em torno de fatos, de sinais. Na verdade, o livro de Apocalipse só gira em torno de uma pessoa. Todo o livro de Apocalipse só tem sentido para uma questão: girar em torno da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Porque o Apocalipse, irmãos, é fundamentalmente a revelação de Jesus Cristo. Não é apenas sobre eventos futuros. A gente não pode divorciar a profecia da pessoa de Jesus. Ou seja, o Apocalipse não é a revelação de João, mas é a revelação de Jesus Cristo a João. É por isso que nós precisamos primeiro entender o que está acontecendo no contexto do texto do Apocalipse. Quais são os bastidores do plano de fundo que nós encontramos aqui em Apocalipse? Primeira questão: o que a igreja estava passando nesse período? Nós conseguimos entender que foi um período difícil para a igreja, um período amargo, um período doloroso, porque a igreja estava enfrentando perseguições cruéis. E desde que Nero, ele assumiu o governo de Roma, ele assumiu com 17 anos de idade. Nero assumiu Roma ainda adolescente. E ele assumiu no ano 54 da era cristã, período em que o apóstolo Paulo estava escrevendo algumas de suas cartas. E é interessante, meus irmãos, que 10 anos depois que Nero estava governando, ele já estava com 27 anos de idade. E no ano então 64, diz aqui que depois desses 10 anos governando, ele com uma ideia megalomaníaca, querendo reconstruir a cidade de Roma, o que ele fez com a capital de Roma? Colocou fogo. E o que é incrível, irmãos, é que diz a história também que ele se vestiu de ator, ele subiu na torre de Mecenas e ele começou a tanger a sua lira, assistindo aquele espetáculo das chamas consumindo a cidade de Roma. E foram 7 noites e 6 dias de incêndio. Vocês conseguem imaginar o que se passava na cabeça de Nero, com 27 anos, indo lá para a janela, subindo aquela torre e vendo a cidade pegando fogo, 7 noites, 6 dias. E diz a história que quando o incêndio terminou, dos 14 bairros que Roma tinha, 10 ficaram totalmente destruídos. Só sobraram quantos bairros? 4. E por incrível que pareça, dos 4 bairros que restaram, eram então densamente povoados por judeus e cristãos. Ou seja, dos 14 bairros, 10 ficaram totalmente destruídos. E os únicos bairros que não foram destruídos foram justamente os bairros de judeus e cristãos. Sabe o que isso fez para Nero? Deu para ele um álibi de colocar a culpa em quem? Nos cristãos e nos judeus. E foi por causa disso que começou então aquela brutal e sangrenta perseguição sobre a igreja de Cristo. Porque os corpos dos crentes em Jesus começaram a ser jogados no centro da cidade, e aquele jardim de Roma, durante a noite inteira, ficou claro,
ficou exatamente claro por causa dos corpos na praça pública, queimados, e o fogo subindo, e Nero vendo aquilo e se divertindo. Irmãos, foi um período de banho de sangue. Outros crentes foram enrolados em peles de animais, foram jogados nas arenas para os cães morderem, ferirem, começarem a sangrar e vir assim os leões para começar então a estraçalhar o corpo daqueles irmãos em Cristo Jesus. Uma chacina, uma perseguição cruel. E diz a história que 2 anos depois, no ano 66 depois de Cristo, explodiu uma revolução na Palestina. E meus irmãos, tudo isso para a gente entender o contexto do livro de Apocalipse. Diz Mateus, capítulo 10, verso 3, que eu não vou ler agora, que havia um discípulo de Jesus, que pouco a Bíblia falou sobre ele, chamado Simão o Zelote, em hebraico, Simão Kenai, ou seja, aquele que zelava pela lei, aquele que lutava pelo nome do Deus de Israel e pelo Israel de Deus. E os zelotes, meus irmãos, era uma seita judaica que era muito radical nos tempos de Jesus. E este Simão Zelote foi também seguidor de Jesus. E acreditavam, esses zelotes, que eles tinham que vencer com luta, eles tinham que estar bem armados, eles tinham que ir contra os romanos. E assim, o que eles aguardavam era um Messias guerreiro. Era um Messias que viesse com espada, era um Messias que ia vir com mão de ferro, iria governar Israel e acabar com Roma. Jesus veio, morreu, ressuscitou, e eles ficaram frustrados, porque eles imaginaram que Jesus iria fazer isso, e Jesus não fez. Então esses zelotes, eles não aceitavam os cultos pagãos, eles não aceitaram a profanação das suas sinagogas, e se rebelaram contra Roma. E por causa disso, dessa rebelião, o que Roma faz? Roma manda um general chamado Tito, para tentar acabar com aquela rebelião, como ele conseguiu. E se os irmãos puderem ler depois, há um livro chamado Pax Romana. É P-A-X, Pax. Pax Romana significa a paz de Roma. Esse livro ele vai narrar dizendo o seguinte: para ter paz em Roma, era necessário derramamento de sangue. Tinha que reprimir as pessoas que se levantavam contra o governo. Toda pessoa que queria combater o governo, criticar a justiça, criticar a forma política do governo, tem que se combater, tem que se levantar, tem que levantar multidões para ir lá na frente do governo e reclamar. Então qual era a saída? Oprimir e prender e matar todos que se rebelavam contra Roma. E assim, o que iria acontecer? Haveria paz. Paz através de guerra. Sangue seria derramado para que todo mundo ficasse quieto e não se levantasse mais contra o imperador. E assim aconteceu. Acabou calando a boca dos zelotes e muitos judeus perderam suas vidas por causa dessa repreensão do general Tito. Passa-se mais 2 anos e agora nós estamos no ano 68 depois de Cristo. No dia 9 de julho do ano 68, Nero começa a ficar em crise com o Senado. Então Nero foge dali e ele sente que o seu poder ia ser tirado de suas mãos. E o que Nero faz? Se mata. Nero tira a própria vida. Ele não admite aceitar que ele poderia perder o poder de Roma. 2 anos então se passam depois da morte de Nero. E agora no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi cercada de novo pelos romanos e a cidade foi completamente destruída. Irmãos, quando você estuda a história de Israel, vocês ficam de boca aberta, porque Jerusalém teve os seus muros destruídos cerca de 52 vezes em toda a história. É uma cidade que persevera até hoje, somente pela graça de Deus. E diz que no ano 70, o templo foi arrasado, a cidade foi queimada, judeus foram mortos, e os que sobreviveram se dispersaram pelo mundo. E agora pense comigo, no ano 70 da era cristã, aconteceu a maior e mais longa diáspora, ou seja, dispersão da nação judaica de toda a sua história. Por que eu estou dizendo isso? Porque do ano 70 até o ano 1948, mais especificamente, dia 14 de maio de 1948, foi quando Israel voltou a ser restabelecido como nação pela ONU, e nós sabemos que houve ali um voto que fez a diferença, de Graça Aranha, um brasileiro.
Então, em 1948, Israel passou a ser novamente nação. Vocês conseguem imaginar quantos anos? Do ano 70 até 1948. Voltando então para o ano 70, é bom lembrar aqui que surge um homem que é o imperador chamado Vespasiano. E ele então inaugura o Coliseu Romano, porque ele viu que isso dava público. Vocês já ouviram aquela frase, pão e circo? Alguém já ouviu alguma vez? Por quê? O povo não estava afim de ver sangue sendo derramado, mas o povo estava com fome. Então qual era a maneira de atrair o povo? Nós vamos dar pão para vocês. Vai ter comida, de graça. Aí o povo ia. E ao mesmo tempo vai ter diversão para os imperadores, porque vendo pessoas sendo mortas no Coliseu. Por isso criou-se esse nome pão e circo. O povo quer o quê? Comer alguma coisa. Não quer nem saber quem é o governo. O importante é que deram para a gente alguma coisa para comer. Então Vespasiano, ele inaugurou o Coliseu Romano e ele proporcionou para o povo 100 dias de festa. 100 dias comendo pão e tendo circo para os governantes. E nessa festa de inauguração, pasmem os irmãos, cerca de 10 mil crentes em Jesus. Eu não falei 10, eu falei 10 mil. 10 mil foram jogados naquele Coliseu. Foram mortos, estraçalhados pelos ferozes animais e também pelos gladiadores que cortavam suas cabeças. Mães com crianças ao colo, sendo completamente mortas, vendo seus filhos estraçalhados antes delas serem mortas também, crentes em Jesus. E valeria a pena você assistir um filme chamado Quo Vadis, que de queijo, Quo e Vadis, V-A-D-I-S. Esse filme é um filme muito antigo, mas ele tem uma narrativa de 3 horas de filme que vale a pena você assistir. Mostra tudo aquilo que de fato aconteceu com a igreja cristã primitiva diante da atrocidade romana. Meus irmãos, passam-se 16 anos. Chega agora, ano 86 da era cristã. Quem que assume o governo de Roma? Um homem chamado Domiciano. Diz a história que Domiciano foi considerado o segundo Nero, tão sagaz, tão sangue sedento, um homem perverso, cruel. E ele foi o primeiro imperador que bateu no peito perante todo o povo e disse o seguinte: eu sou o Senhor, eu sou Deus. É por isso que Apocalipse vai enfatizar várias vezes Jesus dizendo: eu sou o Senhor e Deus. É Jesus que é o Senhor, Jesus que é Deus. Mas por que ele diz isso? Porque no contexto de Apocalipse, o imperador, que é o Domiciano, vai dizer: não, quem é o Senhor e quem é Deus sou eu. Vocês conseguem imaginar o que era ser crente nesse contexto? Meus irmãos, a essas alturas, todos os apóstolos de Jesus já tinham sido assassinados pelo viés do martírio, exceto João, o apóstolo amado. E Domiciano então pega João, o último apóstolo de Cristo vivo, era pastor da igreja de Éfeso, e ele então leva ele dali e joga na ilha do mar Egeu, chamado Ilha de Patmos. E aí nós conhecemos um pouco mais dessa realidade. E tentando silenciar o último apóstolo legítimo que ainda estava vivo, ele então coloca João ali para ficar ali até a morte apodrecer. Ele então era o último representante do colégio apostólico de Cristo que estava vivo. Mas o que me chama a atenção é justamente aqui que começa o Apocalipse. Porque diz o texto do Apocalipse que quando todas as portas se fecharam para o cristianismo e para João, Deus abriu as portas do céu para João. E Deus permitiu que João pudesse ser arrebatado em espírito. E João escutou uma voz que dizia: sobe para aqui, eu te mostrarei as coisas, não as que aconteceram, não as que já estão acontecendo, mas aquelas que acontecerão. Meus irmãos, sabe que isso me chama a atenção? Que mesmo nos tempos mais difíceis, mais tenebrosos da vida, Deus continua reinando com soberania e com glória. A história nunca ficou longe das mãos do nosso Deus. Deus estava reinando e Ele continua reinando e Ele reinará para sempre. Louvado seja o nome do Senhor.
É por isso, meus irmãos, que o texto que João estava mostrando e revelando foi algo que Deus deu para ele, com esta visão sobrenatural lá na glória. E diz a história bíblica aqui em Apocalipse, que João escutou uma voz por detrás dele, como som de trombeta. E essa voz diz o que para ele? O que você está vendo, escreva num livro e envie para as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas cidades, cada uma dessas igrejas, nós iremos estudar pela graça de Deus. E diz o texto que quando ele se virou para ver quem falava com ele, ele viu um candeeiro que tinha 7 pontas. No meio havia um como filho do homem, ou seja, Cristo só pode ser visto pelo mundo na igreja e através da igreja. Você pode repetir isso comigo? Cristo só pode ser visto pelo mundo na igreja e através da igreja. Meus queridos irmãos, Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu creio absolutamente que Jesus está com a sua igreja, que Ele está aqui neste lugar, e é por causa da presença de Jesus aqui, entre nós e em nós, que eu e você saímos de nossa casa e estamos aqui, porque Jesus é o centro deste culto, Jesus é a razão deste culto, é por causa dele que eu e você estamos aqui. Sabe por quê? Porque Ele não está morto, Ele está vivo e Ele governa com todo poder e glória e governará para sempre. Ele é o Senhor, Ele é aquele que deu vista aos cegos e continuará dando. Ele é o Senhor que fez aleijado andar e continuará fazendo, porque Ele tem poder. Ele é o Senhor que faz o surdo ouvir, o mudo falar. Ele é o Senhor que faz da mulher estéril ser uma feliz mãe de filhos. A palavra nos ensina e temos visto isso. Ele é o Senhor que liberta, que perdoa aquelas pessoas que confessam os seus pecados e Ele nos dá o perdão. Ele é o Senhor que salva. Ele é o Senhor que faz nova todas as coisas. Ele restaura aqueles que estão desanimados na sua vida. Ou seja, é Ele quem mantém a sua igreja e a manterá até aquele grande dia que estaremos com Ele face a face para sempre. E meus irmãos, o que eu quero que os irmãos anotem agora e comecem a estudar comigo é como então este livro foi montado e Deus foi trabalhando assim na vida de João. Precisamos entender a divisão de Apocalipse. Primeiro, nós vamos entender que do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos estudar as 7 cartas para as 7 igrejas. Então, capítulo 1 ao capítulo 3, as 7 cartas para as 7 igrejas. Do capítulo 4 ao capítulo 7, o assunto será sobre a abertura dos 7 selos. Do capítulo 8 ao capítulo 11, o assunto serão as 7 trombetas. E qual é a trombeta que nós estamos hoje? Vamos estudar sobre isso. Do capítulo 12 a 14, vai falar sobre o quarteto do mal que se levanta para se opor à igreja de Jesus. O dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. O que seriam isso? Vamos estudar pela graça de Deus. No capítulo 15 e 16, é registrado os 7 flagelos, ou seja, as 7 taças da ira de Deus, quando o juízo de Deus é completo sobre os homens. Do capítulo 17 ao capítulo 19, vai falar sobre a queda desse quarteto do mal. E assim, para fechar o livro, do capítulo 20 ao capítulo 22, é o desfecho final dos novos céus e da nova terra. É neste capítulo 20 que nós vamos entender o que é pré-milenismo, dispensacionalista histórico, o que é amilenista, o que é pós-milenista. Várias pessoas me perguntaram: pastor, o senhor já vai explicar o que é pós-milenismo, pré-milenismo, amilenismo? Calma, tudo no seu tempo. Nós vamos estudar devagar, versículo por versículo, até chegarmos lá. O que eu quero é que a igreja abra o coração, tenha paciência e mergulhe nesse texto, orientado pela ação do Espírito Santo de Deus. Esse é o contexto do texto até aqui. Podemos então agora para o versículo 1? Então vamos lá. O texto diz, Apocalipse 1, verso 1, revelação. Palavra grega, apocalipsis. Revelação de quem? De Jesus Cristo.
que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que em breve há de acontecer. Primeira palavra aqui, a palavra breve, é a palavra tahu. Palavra breve, ela está dizendo que eis que eu venho sem demora, não é algo instantâneo. Muitas pessoas achavam que Jesus já ia voltar naquela semana. Muita gente achou que Jesus ia voltar talvez dali a alguns séculos, 2 ou 3 séculos. Muita gente começou a marcar e agendar a volta de Jesus. Irmãos, Jesus deixou claro que só quem tinha esta agenda era quem? Era Deus, era o seu Pai. Por que Jesus disse isso? Pastor, Jesus não era Deus? Era, mas aqui na terra ele era 100% homem e 100% Deus. No momento que ele falou como 100% homem, mas como 100% Deus, ele sabia a hora que ele iria vir. E aí ele está dizendo, em breve, ou seja, já já eu vou voltar. O que nós temos que entender, irmãos, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então eu queria que você entendesse com muito carinho agora e com calma. Pense comigo. Quem foi o primeiro ser humano a morrer na face da terra? Desde a história bíblica de Adão e Eva. Deu branco, gente? Quem que foi morto logo no início da história bíblica? Abel. Caim foi e matou Abel. Muita gente acha que Caim, quando matou Abel, eram 2 criancinhas. Não, provavelmente já tinham mais de 40 anos. Não tinha idade de criança. E aí a gente começa a pensar o seguinte. Deus falou o que para Caim? O sangue do teu irmão está clamando a mim. Então pense aqui agora. Isso aconteceu cronologicamente há quantos anos atrás, dentro da Bíblia? De Adão até Jesus foram cerca de 4.000 anos. De Jesus até a gente hoje, talvez 2.030 anos, que é um erro no calendário. Então nós temos no máximo de história bíblica, cronologicamente, 6.030 anos de história de humanidade, biblicamente. Pela ciência, milhões de anos, né? Mas pela Bíblia não. De Adão até Jesus, 4.000 anos. De Jesus até a gente, 2.030 anos, mais ou menos. Bom, pergunta que eu faço para vocês. Se Abel morreu há cerca de 6.000 anos atrás, se eu morrer hoje, ou o Júlio morrer hoje, dentro do Cronos, nosso tempo cronológico, nós vamos chegar no céu. Quanto tempo depois de Abel? 6.000 anos depois. Mas no Kairos, o que é o Kairos? É o tempo de Deus. Nós vamos chegar no céu junto com Abel. Isso pode ser meio confuso, né? Porque não existe tempo para Deus. O Cronos pertence a mim, a você. Vocês acham que quando João viu lá naquela visão no Apocalipse que nós vamos estudar, que diz lá tinha milhões, milhares, dizendo digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, o poder, o domínio, ou seja, aquelas pessoas que estavam ali diante de Deus, vocês acham que o Senhor contratou Steven Spielberg para montar aquele cenário ali no céu? Vem cá, João, a gente preparou um cenário aqui, olha, convidamos uns irmãos especialistas em teatro e vamos fazer um teatro, vamos lá, vai acontecer mais ou menos isso. Foi isso que aconteceu? Não. Quando Deus tira João do Cronos e manda para o Kairos, João vai lá ver aquilo que está acontecendo no céu. Aí eu pergunto a vocês, quem são aquelas pessoas que estão gritando e cantando ao Cordeiro de Deus lá no céu? Dentro do Kairos, eu e você. Porque no Cronos ainda estamos aqui. Daqui a pouco nós vamos partir. E aonde que nós estaremos, biblicamente? Adorando e servindo a Jesus para sempre. Quando João sai dali do Cronos, naquele período do ano 90, mais ou menos, da era cristã, e ele é levado em espírito, ele sai do Cronos e vai para o Kairos. Lá ele consegue ver tudo o que estava acontecendo dentro do tempo de Deus. Não sei se isso fica claro para os irmãos, mas o que nós temos que entender é que o tempo de Deus não é o tempo humano. Por isso que a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Jesus, quando gritou na cruz, tetelestai, está
consumado. Ele estava dizendo que agora aqui no Cronos, eu consumei a obra de salvação que já estava previsto lá no Kairós. Por isso que diz lá a palavra: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes de quê? Da fundação do mundo. Cristo já é o Cordeiro de Deus que já tinha morrido. Ou seja, para o nosso Cronos, isso é uma coisa complicada de entender, mas dentro do tempo de Deus, tudo já está consumado, tudo já está concretizado. Então João, ele vai receber o quê? Agora o privilégio de ver dentro do Kairós todas as coisas pela óptica de Deus. E agora olha o versículo 2, leiam comigo. Que dá testemunho de tudo o que viu. Então preste atenção. João, então, ele vai ver coisas sobrenaturais. E ele agora está dando testemunho, por isso que ele teve que escrever tudo aquilo que ele viu aonde? No Cronos ou no Kairós? No Kairós. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então a gente já tira aqui mais uma parada. Jesus disse ao apóstolo João que ele deveria escrever, uma vez que ele, João, presenciou tudo aquilo, todos os fatos escatológicos das coisas que iriam acontecer. E na verdade, meus irmãos, quando eu olho isso aqui, eu penso que eu e você, como crentes em Jesus, deveríamos ter a mesma atitude. Falar somente daquilo que nós estamos vendo. Falar somente daquilo que nós estamos experimentando. Falar somente daquilo que presenciamos. Falar daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Foi isso que João fez ao escrever Apocalipse. Tudo que ele presenciou, tudo que Jesus é, tudo que Jesus estava fazendo e tudo que Jesus iria fazer. Às vezes, eu vejo que nós conversamos sobre tantas coisas que nos esquecemos quem nós somos diante de Jesus. Porque nós somos especialistas em falar de futebol. Nós somos especialistas em falar de política. Nós somos especialistas em falar sobre crítica administrativa. Somos tendentes a falar do governo. Somos tendentes a avaliar pessoas. Mas nos esquecemos, meus irmãos, que como crentes, a nossa conversa deveria ser somente sobre Cristo. Quem é Jesus, e o que Jesus tem feito, o que Jesus fez e o que Jesus fará. Essa deveria ser a nossa fala. De que ou de quem eu e você temos falado diariamente nas nossas conversas. Jesus está nas nossas conversas. João testemunhou tudo o que ele viu. E eu fico olhando para esse texto. Ele está testemunhando. E quando ele volta novamente à realidade, ele começa a escrever tudo aquilo que ele viu. Não supôs, mas viu. Então ele foi testemunha ocular daquilo que o Senhor estava revelando para ele. Por isso Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Até aqui está dando para entender ou é muita informação? Cronos e Kairós. Podemos ver o verso 3? Vejam comigo. Bem-aventurado ou feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E feliz aqueles que ouvem e também guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. A palavra tempo aqui é a palavra grega Kairós. Não é Cronos, é o tempo de Deus está próximo. Ou seja, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é o nosso cronológico, é o Kairós. Então aqui no grego está dizendo, comecem a ouvir e a guardar tudo que está escrito, porque o Kairós, ou seja, esse tempo de Deus está chegando, está próximo. Será que nós temos ouvido e guardado de verdade a palavra de Deus? Eu e você somos bem-aventurados, porque nós sabemos que nós estamos vivendo no Cronos, na expectativa do Kairós de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Por isso que eu gosto daquela música que diz, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Então, o crente precisa viver o tempo de Deus, mesmo no Cronos aqui na terra. E aí agora Jesus está dizendo, felizes é aqueles que estão aguardando esse Kairós de Deus se manifestar. E olha o versículo 4. João, então, está fazendo o cabeçalho da carta, direcionado por Jesus. Às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, a paz do Senhor. Esse é o texto que diz aí. Por que nós batistas adotamos essa saudação, graça e paz? Porque
é a saudação que você mais vai encontrar em todo o livro de Apocalipse, em toda a Bíblia. A graça de Jesus e a paz de Jesus esteja com você. Então vamos ler esse versículo? João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz, da parte de quem? Daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Pastor, já embolou minha cabeça agora. Eu sei que aquele que era é Jesus. Ele era, é e há de vir. Ele é o eterno. Mas o que é esses 7 espíritos que estão diante do trono? O que seria isso? São 7 espíritos literais ou figurados? Primeira questão, o livro de Apocalipse ele vai trabalhar muito com numerologia judaica. Não é cabala, existe cabala judaica, que é um livro místico, tem nada a ver com a palavra de Deus. Numerologia judaica vai dizer que o número 7 significa o quê? Perfeito. E o número 1000, mais que perfeito. Vocês lembram que às vezes os testemunhos de Jeová vão dizer que no céu só tem senha para 144 mil. Já ouviram falar nisso? Só 144 mil vão ficar no céu, o restante fica aqui na terra. Imagine se o irmão Júlio pega os 144.001. E eu fiquei com 144 mil. Eu vou para o céu, você vai ficar aqui. Não tem sentido, gente. Jesus disse o que em João 14? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, vou vos preparar lugar. A grande questão é, o que é 144 mil, gente? É um número exato, então, de vaga no céu para os mais especiais? Não. Quantas são as tribos de Israel? 12. Quantos foram os discípulos? 12 vezes 12, 144. Israel, os seguidores de Cristo, 144. E 1000, mais do que perfeito. 144 mil significa, vai para o céu aqueles que serão mais do que perfeito pelo sangue do Cordeiro. E quem é? A igreja de Jesus. Não é 144 mil, é algo figurado dizendo que quem estará no céu são pessoas mais do que perfeitas, não por elas, mas pelo sangue do Cordeiro que foi derramado sobre elas. Não é a tribo de Israel, não são os discípulos, mas é todo o plano de salvação, é mais do que perfeito. Então quem morará no céu são aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E agora, quem são esses 7 espíritos que estão diante do trono de Deus? Os 7 espíritos só pode ser a figura do próprio Espírito Santo de Deus. 7 é o número da perfeição. 7 espíritos é o próprio Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É aquele que move a igreja. Quando Jesus disse, eu vou, mas deixarei o Consolador, o Paráclito. Quem é o Consolador? O Espírito da verdade. É por isso que a igreja hoje, ela é movida por quem? Pelo Espírito Santo. Nós estamos na era do Espírito Santo. É Ele que nos convence da justiça e do juízo. É Ele que orienta a igreja, é Ele que capacita a igreja, é Ele que entra no coração da pessoa e incomoda aquela pessoa para que ela possa conhecer Jesus Cristo. Ou seja, se não for a ação do Espírito Santo, a pessoa nunca vai poder confessar Jesus como Salvador. Não adianta você forçar alguém a crer em Jesus, é obra do Espírito Santo. Então, guardem comigo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era temporário. Vamos falar juntos? No Antigo Testamento, o Espírito Santo era temporário. Ele entrava na pessoa e ele saía. Lembra que Davi falou lá? Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Por que Davi falou isso? Justamente porque ele sabia que o Espírito Santo não ficaria permanente se ele tivesse algum erro, algum pecado. Saul perdeu esta unção, o Espírito foi retirado da vida dele. Agora, com a vinda de Jesus, com a morte e ressurreição, eu e você, quando cremos em Jesus, o que o Espírito Santo faz em nós? Ele nos sela. Sabe o que é um selo? É algo perpétuo, é algo para sempre, é algo inviolável. Para os irmãos terem uma ideia, quando uma nação fazia pacto com outra nação no Oriente Médio, qual era a forma de pacto? Eu quero que a minha filha case com o filho do rei da outra nação. Eu pego um mensageiro,
Irmão Paulo vai ser o mensageiro. Você tem que levar aquela carta. A carta então é fechada, jogo uma cera na junção da carta. Eu pego o meu anel do reino, do brasão do reino, coloco ali, assopro até secar, está aqui. Você tem que guardar essa carta com a sua vida. Se durante o caminho o irmão Paulo deixasse aquela carta cair, ou viesse uma curiosidade para saber o que o rei escreveu aqui, né? Deixa eu tentar abrir, quebrasse aquela cera, ele ia ser enforcado. Não tinha esse negócio de, não, me perdoe, não tem me perdoe. Ele era para ser enforcado, o rei então falava para o outro rei, você sabe muito bem que não é para ler. Por quê? Quando o outro rei recebia uma carta e via que a cera estava quebrada, o que ele fazia? Jogava no fogo. Eu falei, eu não vou ler isso aqui. O que me garante que o mensageiro não violou o que estava escrito aqui? Daí veio a palavra pela primeira vez, adultério. Ele não adulterou o que estava escrito nessa carta. Por isso que o casamento é considerado assim, como este pacto, como esta aliança. Não uma aliança de uma joia, mas uma aliança estabelecida como um selo que não pode ser quebrado. Porque alguém pode adulterar aquele conteúdo. Quando a carta chegava com a cera prontinha ali, sem nenhum rachado, aí o rei quebrava, lia a carta e fazia assim, a aliança entre os reinos. Agora pense em mim e em você. Jesus diz em João 6,37, aquele que vem a mim, virá porque o Pai mandou. De maneira nenhuma lançarei fora. Então, uma vez que você crê em Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita em você e você está selado para sempre e ninguém poderá quebrar esta aliança entre você e Deus. Sabe por quê? Uma vez salvo, salvo para sempre. O crente não perde a salvação, mas tem muita gente convencida na igreja. Ah, mas fulano se afastou da igreja. Então ele era convencido, porque o verdadeiro salvo ele pode até ter momento de fraqueza, mas ele volta, porque ele foi selado pelo Espírito Santo. Então, uma vez selado, você é selado para sempre. O Espírito Santo não sai mais. Então a igreja vive a era do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos guia, é o Espírito Santo que fala conosco, é o Espírito Santo quem nos conduz. E aí João então continua ouvindo do Senhor no versículo 5, diz o quê? De Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Por meio de quê? Do seu sangue. Irmãos, como que a igreja deve ver o seu noivo? Como aquele que é fiel testemunha. Jesus é o noivo da igreja, ele é fiel testemunha. Então por que João falou isso? Porque Jesus foi fiel durante todo o seu ministério na terra. Irmãos, Jesus em momento algum aqui na terra deixou de testemunhar sobre o Pai. Mesmo na hora do sofrimento, mesmo naquela cruz, ele nunca deixou de testemunhar do amor do Pai. Ele sempre afirmava que ele veio para cumprir a vontade do Pai. Então, além de ser a testemunha fiel, aqui diz que ele também foi o primogênito dos mortos. Mas o que é primogênito dos mortos? Se outras pessoas também já tinham ressuscitado antes. O próprio Jesus ressuscitou a Lázaro, lembra? Como que Jesus é o primogênito dos mortos? Se no Antigo Testamento também houve ressurreição. Como que a gente entende isso? O filho da viúva de Naim, Jesus não tocou? E ele não levantou e não voltou a viver? Não teve outros também que ressuscitaram antes? Qual é a diferença das outras ressurreições para a ressurreição de Jesus? E agora? Se tudo foi ressurreição, vamos pensar numa coisa. As outras ressurreições, alguém foi um instrumento de Deus para ir lá e operar o milagre. Jesus ressuscitou por si mesmo, porque Ele é Deus. Ele não precisou de ninguém chegar lá no túmulo, Jesus, sai agora. Ninguém falou isso, porque Jesus ressuscitou por si mesmo. Por isso que Ele é o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro que ressuscitou por si mesmo, o único que tinha poder para vencer a morte. A morte só pode reter pecador. O salário do pecado é a morte. Jesus era pecador?
Não, ele se fez pecado por nós, ele pagou o nosso preço. A morte não pôde segurar o santo, o eterno, o poderoso Rei da glória. Por isso que Jesus ressuscitou por si mesmo, e ele então abriu a fila para nós, porque um dia aqueles que morrerem em Cristo também ressuscitarão. E aí o que eu acho bonito é quando você olha o texto grego. Quando Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 4, nós vamos estudar mais à frente, diz que quando Cristo voltar, ele virá nos céus junto com quem? Junto com os anjos ou com os santos? 1 Tessalonicenses 4, verso 14 em diante. Junto com os santos. E diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então quem está morto hoje está dormindo? É o sono da alma? Não, não existe sono da alma, irmãos. Se existisse sono da alma, lembra quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração? Quem que apareceu lá na frente de Jesus? Pedro, Tiago e João viram aquilo. Moisés e Elias. Os adventistas vão dizer que Moisés e Elias ali era o rolo da lei flutuante e o cajado flutuante, representando Moisés e Elias. Gente, Jesus estava bem da cabeça, mostrar aquela dimensão celestial sendo aberta, para bater papo com o rolo da lei e com o cajado flutuante. Lucas 9:31 nos dá a pauta da conversa. Diz que Jesus está ali conversando com Moisés e com Elias, literalmente a tal ponto, que Pedro falou que, Senhor, é bom demais estar aqui. Vamos fazer uma tenda para Moisés, outra para Elias, outra para o Senhor. Porque ele ficou em êxtase espiritual em ver ali, porque não existia foto. Como que ele soube que aquele ali era Moisés e aquele ali era Elias? Porque Jesus estava conversando com eles. E no contexto judaico, ninguém começa uma conversa sem saudar pelo nome. Salve, Júlio. E eles começaram a conversar. E qual é a pauta da conversa? Lucas 9:31. Falavam sobre o êxodo, a palavra grega ali, ou seja, a ida de Cristo até o Calvário. Esta é a fala que eles estavam dizendo ali. Ou seja, o que aconteceu no Monte da Transfiguração foi a junção do Cronos com Kairós. O Cronos estava ali, Pedro, Tiago e João, vendo uma dimensão sendo aberta, do Kairós aparecendo, Jesus saindo do Cronos, entrando no Kairós, conversando com Moisés e Elias, que já estavam na eternidade. Você não vê em momento algum texto falando, Moisés então, quem me levantou do sono eterno? Você não vê isso no texto. Eles estão ativos. Quando você vai ver em Apocalipse, quando diz assim, estava diante do altar do Senhor as almas dos que foram degolados por amor a Cristo. E o que essas almas estavam dizendo? Até quando, Senhor, o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Eles estão ativos ou inativos para falar isso? Se eles estivessem dormindo, eles não poderiam estar falando com o Senhor. Ou seja, é a interpretação do Cronos e do Kairós. Meus irmãos, o que nós temos que entender aqui, que Jesus é o primogênito dos mortos, ou seja, Jesus é o primeiro que ressuscitou por si mesmo. Deu para os irmãos entenderem então? Tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, as pessoas que morreram e ressuscitaram no Antigo e no Novo Testamento, alguém precisou ressuscitar, mas Jesus não precisou, Ele ressuscitou por si mesmo, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Deus da nossa salvação. Por isso diz aqui, Ele é o primogênito dos mortos. Sabe o que isso significa para esse contexto? Uma igreja que estava enfrentando martírio o tempo todo. Uma igreja que estava vendo seus irmãos queridos sendo assassinados no Coliseu. Uma igreja que estava vendo pessoas morrendo, desde Estevão, que teve a sua cabeça esmagada por pedras. E antes de ser esmagada, e Saulo estava ali, em pé, vendo aquilo. Ele olhou para o céu e ele disse o quê? Eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Ele estava vendo já o lugar para onde ele estava indo. Isso para mim é glorioso. Os crentes em Jesus não tinham medo da morte, porque Jesus venceu a morte para sempre. É por isso que a morte pode zombar de mim e de você, mas a morte não zomba de Jesus, porque Jesus zombou da morte. Ele venceu esse grande inimigo que nós temos, chamado a morte. Por isso que o crente em Cristo, ele não morre. Ele está aqui nesse físico, ali depositado como uma semente, mas a sua alma está para sempre com o Salvador nos céus. Aí que eu quero voltar em 1 Tessalonicenses. Vejam comigo. No momento que você morre e está com Cristo, o texto diz, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro.
E Tessalonicenses diz que quando Cristo vier nas nuvens, virá junto com os santos. Essa palavra junto com os santos é a palavra grega sum autou, que quer dizer junto com ou ao lado de. Se Jesus está vindo junto com os santos, quem são esses santos? Os que morreram em Cristo, a igreja. Aqueles que morrerem no dia que Cristo voltar, se eu e você estivermos vivos, quando Cristo vier com os santos, esses santos, no abrir e fechar de olhos, vão ressuscitar primeiro. Deu para entender? Eles estão vindo junto com o Senhor e já vão ressuscitar. E é aí que nós vamos ver que logo depois todos nós seremos transformados, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, no abrir e fechar de olhos, teremos um corpo glorificado e vamos morar com Cristo para sempre nos céus. Não é que eles estão dormindo, eles virão junto com Cristo, porque já estão com Cristo e serão que ressuscitados primeiro. Está confuso? A gente está dando para entender? Porque às vezes a pessoa fica assim, ó, meio assustado. Aí não dá para poder mostrar muita coisa. Entenda uma coisa. Quando você crê em Jesus, você está salvo. Não está salvo? Que finalidade tem de você ir para o cemitério, ficar depositado ali até a volta de Cristo? Por isso que o nome cemitério é cemitério, porque a palavra cemitério é koimaterium, que quer dizer dormitório. Na cabeça do judeu, quando morria, você estava o quê? Dormindo. E dormiu com seus pais. Essa expressão dormir é um contexto veterotestamentário. A ideia judaica, não é ideia cristã. Tem um cemitério em Londres que tem uma frase muito bacana assim lá na frente. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Aí a pessoa fala assim, Deus me livre, quero não. Porque na verdade muita gente acha que o cemitério é um dormitório. Meus irmãos, aqueles que estão dormindo em Cristo, estão dormindo no corpo, fisicamente aqui, ó, foi depositado ali. Mas estão ativos lá no céu, adorando o Cordeiro. É isso que nós vemos na palavra de Deus. Lembra do rico e do Lázaro? Aonde que Lázaro ficou quando ele morreu? Num pré-céu. Ele foi para onde? Para o seio de Abraão. Então, irmãos, toda vez que você lê na palavra de Deus falando, Paulo disse lá em Filipenses 1:21, prefiro morrer e estar com Cristo. Paulo não fala, prefiro morrer e ficar desativado e descansando, que eu estou muito cansado, que eu vou dormir até a volta de Cristo. Ele não falou isso. Para mim morrer é o quê? O viver é Cristo e morrer é lucro, porque eu vou estar junto com a palavra sum autu de novo, ao lado de Cristo. Ao lado de Cristo não é depositado no túmulo dormindo, é junto com o Salvador. Deu para entender? Por isso que Hebreus 9:27 diz o quê? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, se você morreu, você já vai imediatamente para o céu. Não vai ficar, ou imediatamente para a perdição. Não vai ficar perambulando para lá e para cá e renascendo novamente. Não existe essa base bíblica. Por isso que nós entendemos que a igreja, ela estava enfrentando um martírio, morrendo, pessoas amadas morrendo, mas todos morriam com um semblante de alegria. E, gente, emociona você ler as palavras de Flávio Joséfo, um historiador judeu que viveu nos tempos de Paulo. Ele dizia que os crentes, quanto mais morriam nas arenas, mais o imperador ficava com ódio, porque quando ele ia ver o resto dos corpos e olhava alguns rostos, ele via semblante de alegria. Ele falou, mas como pode? Acabou de ser estraçalhado e morto e está com semblante de alegria, matem mais. Ele estava com raiva dos crentes. E aí, diz alguns arqueólogos que viram aquele momento, encontraram, melhor dizendo, alguns achados de escritos falando o seguinte: nunca vi um povo como esse povo cristão, que entram nas arenas de mãos dadas, olhando para o céu e dizendo, salvação pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos e vamos nos encontrar contigo agora. Cantando, não sabemos qual é a melodia, mas eles entravam naquele coliseu, olhando para o céu e cantando com alegria ao Deus da sua salvação. Vocês conseguem imaginar que coisa é essa? Que fé é essa? Que as pessoas tinham essa alegria, não tinham medo da morte, porque sabia que o seu Redentor estava ali, aguardando para levá-los para a eternidade. Isso consolou o coração daqueles irmãos. Jesus, o soberano da terra. Então a igreja precisava entender isso, que todos os presidentes, reis e imperadores iriam um dia se prostrar diante de Jesus. O que diz Filipenses 2?
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus estava acima de Roma, Jesus estava acima dos imperadores, Jesus continua acima de tudo, Ele é soberano. Os reis da terra, os presidentes que ostentam poder, os presidentes que vivem enlameados na corrupção, eles vão se dobrar, nem que seja para vergonha eterna, se não se arrependerem antes, mas vão se dobrar diante de Cristo e vão confessar: de fato, Jesus é o Senhor da glória, é o Rei dos reis. Não tem como alguém deixar de falar isso. Até os perdidos vão dizer: de fato, Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E nós não aproveitamos a oportunidade e não cremos a tempo. Meus irmãos, a igreja, ela é uma igreja militante aqui na terra, mas ela será triunfante, porque ela vai dizer: nós adoramos o Cordeiro, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem um reino inabalável para sempre. Você tem essa certeza de que você serve a esse Rei, que é o Rei dos reis? Por que você se desgasta com tantas coisas nessa terra, se o nosso reino está lá com Cristo para sempre? Ele reina hoje com a igreja, mas nós estaremos com Ele um dia e viveremos com Ele para todos sempre. E sabe mais o que Ele vai dizer aqui, para a gente fechar nesta noite? Verso 6: e nos constituiu reino e sacerdotes, para quê? Para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja glória, poder, para todos sempre. Amém. Sabe o que Ele está dizendo aqui? João, diga para a igreja que todos os salvos em Cristo foram constituídos reino e sacerdotes. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 113, verso 7 e o verso 8. Salmos 113, verso 7 e o verso 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmos 113, 7. Levanta o pobre do pó e do lixo, levanta o necessitado, para fazer assentar com quem? Com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Ou seja, assim como naquela época Deus estava dizendo que o povo de Israel seria retirado do lixo no meio das nações e eles iriam ser honrados, Jesus está dizendo agora aqui em Apocalipse 1:6, lembrando esse texto de Salmos, dizendo o seguinte: olha, agora a profecia está se cumprindo. Todos os que estão sendo mortos por amor a mim, eles estão sendo colocados aqui em honra, eles estão sendo agora coparticipantes do meu reino, eles são sacerdotes e sacerdotisas, príncipes e princesas, diante do trono do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Irmãos, a igreja não foi amada e libertada para nada. O alvo do amor de Deus para nós, além de nos dar salvação, é nos constituir reis e sacerdotes. Ou seja, Ele nos ama, Ele está nos dando o privilégio de um dia estarmos com Ele no reino celestial para sempre. Mas enquanto esse dia não chegar, nós já vivemos o reino de Deus aqui nesta terra, porque quem reina sobre nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Por isso seremos co-regentes de Cristo para sempre lá no céu. Reinos e sacerdotes. Nós não somos um reino porque somente Cristo reina sobre nós, mas porque nós participaremos junto com Ele neste reino por toda a eternidade, adorando e exaltando o seu nome. E isso só acontece por causa do sangue de Jesus derramado naquela cruz em nosso lugar. Meus irmãos, e aí eu acho lindo que esse texto vai dizer que nós somos feitos reis e sacerdotes somente pelo sangue de Jesus. Eu quero parar por aqui, porque o verso 7 vai falar de que Ele virá sobre as nuvens e todo olho verá, mas o tempo não vai dar mais para hoje. Pense comigo em tudo isso que João estava vendo. Quando ele volta, ele então começa a escrever e a narrar tudo o que ele estava vendo. Os romanos, quando viram ele escrevendo aquilo, achavam: esse velho está gagá, está doido. E ele estava colocando tudo de forma fiel, para que a igreja entendesse o que iria acontecer, para que a igreja se fortalecesse, para que a igreja não tivesse medo de dar a vida por amor a Cristo. Hoje as pessoas têm vergonha de evangelizar. Ir na Rua Teresa entregar um folheto para alguns parece que é um martírio.
Meu Deus, o que vão falar de mim? Elas vão rir da minha cara. Meus irmãos, nós estamos vivendo o melhor momento para pregar o Evangelho. Temos ainda liberdade religiosa em nosso país. Por isso nós temos que falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque nós queremos que mais pessoas possam estar conosco também lá no céu, adorando o Senhor para sempre. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos parar aqui nesse versículo 6. Eu quero pensar com você até aqui tudo aquilo que João estava experimentando, ouvindo de Deus, vendo. Deus fala comigo e com você a cada culto, a cada momento que lemos a palavra de Deus. E às vezes nós não temos aproveitado a oportunidade para poder absorver aquilo que Deus está falando conosco. Às vezes, eu e você estamos tão preocupados com as coisas dessa terra que nos esquecemos das coisas celestiais. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e a pensar um pouquinho mais no que é a eternidade. Jesus está nos dando muitas lições para que a gente possa, nesse momento, repensar a nossa vida cristã. Sermos testemunhas fiéis de Cristo, porque Cristo foi a testemunha fiel. Poder olhar para as pessoas que estão perdidas sem Cristo, dizer para elas, por favor, Jesus deu a vida por você naquela cruz. Eu sei que eu vou para o céu porque eu tenho essa certeza, mas eu gostaria muito de passar a eternidade com você também no céu. Entregue a sua vida a Jesus. Não é para entregar a sua vida para uma religião, não é para entregar a sua vida para um dogma religioso, é para entregar a sua vida nas mãos de Jesus, o primogênito dos mortos, o Senhor dos senhores, aquele que nos ama e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus o Pai. Talvez você tenha perdido tanto tempo com tantas coisas nessa vida, tão preocupado com as coisas dessa terra, mas você não está preocupado com o Senhor da sua salvação, de falar de Cristo a tempo e fora de tempo. Talvez seja este o momento de você dizer, Senhor, me perdoe, usa-me, Senhor, para que eu possa falar do teu amor, para que o meu foco nesta vida seja de fato Jesus. Não sabemos se vamos acordar amanhã, não sabemos se vamos viver mais alguns dias, anos ou décadas, não sabemos. Mas uma coisa temos que ter certeza: se ao partirmos daqui, estaremos com Cristo ou não. Você tem essa certeza? Ou você está preso na sua religião, nos dogmas que você foi ensinado, nas doutrinas que te ensinaram? A palavra de Deus é a verdade. Entregue sua vida a Cristo. Diga para Ele, Senhor, eu quero estar somente vivendo segundo o teu querer, segundo a tua palavra. Se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar por você nesta noite. Eu quero colocar sua vida diante de Jesus, o Rei dos Reis, o primogênito dos mortos, aquele que nos ama, aquele que derramou seu sangue precioso para nos dar vida eterna e nos constituir reino e sacerdotes para o Deus Pai. Você quer entregar sua vida ao Senhor nesta noite? Então entregue agora. Eu quero orar por você. Você pode apenas levantar a sua mão e dizer, Senhor, eu quero. Eu preciso de Ti. Eu preciso ter o meu foco somente em Cristo. Os dias estão passando. A natureza está gemendo na expectativa da volta de Jesus. Os sinais são visíveis. Você tem certeza que vai passar a eternidade com Cristo? Se não, diga para Jesus agora, Senhor, entra no meu coração. Seja rei do meu viver. Seja rei da minha história. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor deu para João, teu servo. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua palavra, a compreender o contexto em que ela foi escrita. E ajuda-nos, ó Deus, também a viver esta palavra na nossa vida diária. Ó Deus, quantas oportunidades perdemos porque estamos focados em tantas coisas. Ganhar dinheiro, pagar contas, estudar, construir, comprar, viajar. E eu sei que tudo isso é até bom, mas às vezes nos esquecemos do que é eterno.
E nos perdoe por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus provedor. E o Senhor nos abençoará. E não faltará nada na nossa mesa enquanto aqui vivermos. E que possamos, ó Deus, sair daqui nesta noite incomodados com aquilo que temos falado, usado os nossos lábios. Obrigado porque João só falou daquilo que ele testemunhou, daquilo que ele viu, daquilo que ele experimentou. Nós pedimos as bênçãos do Senhor e te agradecemos, em nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos colocar em pé para adorar ao Senhor. Na próxima quarta eu vou dar uma abertura para fazermos perguntas, tá bom? Para que a gente consiga. Mas hoje, por ser abertura, eu tinha que falar um pouquinho do contexto, não daria tempo para isso. Que Deus abençoe a sua vida. E na semana que vem vamos do versículo 7 até o final do capítulo 1, para fechar esse capítulo 1, em nome de Jesus. Dê um abraço a quem está do seu lado. Deseja a ele, deseja a ela uma semana linda e abençoada, em nome de Jesus.